tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Então ele está questionando isso. Se você não conhece como você deve viver, talvez você não tenha nem ouvido ainda Jesus. Porque ouvi e a vossa alma viverá, né? Se ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados, não conseguiremos ouvir as palavras do Senhor. Porque ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Não teremos então interesse em andar com Deus e nem de conhecer os caminhos do Senhor. Quando eu estou surdo para Deus, eu não tenho condições de ouvi-lo, eu não tenho vontade de conhecê-lo e eu não tenho vontade de andar no caminho. Por isso é dito sobre o homem não convertido. O homem natural, que é um não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus, que é a palavra do Senhor, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não tem o Espírito para guiá-lo a toda a verdade. Mas, se somos regenerados pelo Espírito Santo, ouviremos e atenderemos ao chamado divino. Lázaro, vem para fora. E ele veio para fora porque ele ouviu a voz do Senhor. Nós vamos ter anelo por conhecer a vontade do Senhor que está revelada na Bíblia Sagrada. Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei na presença do Senhor? E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como podemos então, irmãos, notar, a vida cristã é oposta, é contrária à vida mundana. A vida cristã se fundamenta na palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Quem a segue viverá na contramão da sociedade mundana. Quem segue a palavra não anda igual ao mundo. É um caminho apertado, mas conduz para a vida. Mas o caminho do mundo é largo e conduz à perdição eterna. A segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de enfatizar nessa passagem, é que a nova maneira de viver dos discípulos de Cristo envolve abandonar o comportamento anterior à conversão. Vamos ler o 22 aí? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Veja, quando diz no sentido passado, está falando antes de aceitar Jesus. Eu tinha uma crença e eu tinha um comportamento. Então ele diz, olha, no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis, tire essa roupa, tire completamente essa roupa velha, aquela que você usava antes de conhecer a Jesus. A ideia é essa. O nosso passado, irmãos, nos condena, porque o salário do pecado é a morte, né? A maneira de vivermos antes de Cristo entrar em nossa vida era vergonhosa, imoral, pecaminosa e nos estava levando à condenação. Paulo, falando da nossa vida antes de conhecer Jesus, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Uma vez que nós fomos salvos da morte,
e do poder do pecado, porque diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos então agora, como libertos do diabo, da carne e do mundo, devemos andar em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas. E Paulo diz ainda: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Nós nascemos da água e do Espírito. Nós nascemos de novo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se faz então necessário, como crentes em Cristo, de tirarmos de nossa vida toda prática ou toda crença e prática pecaminosa. É isso que o versículo 22 está dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado, aquelas crenças que tínhamos antes e aquele comportamento que tínhamos antes, nós devemos nos despojar do velho homem. Essa faxina moral e doutrinária vai durar toda a nossa vida física. É uma faxina que não termina nessa vida.